E aí, galerinha, joinha? Vamos para mais uma nossa videoaula, do qual hoje nós vamos tratar um assunto do ensino fundamental. É de muita importância. Nós vamos falar hoje um pouquinho de monômio, ali no ensino fundamental, ali no 8º ano. Vamos falar um pouquinho hoje de monômio. Um abraço a todos vocês. Estamos juntos, rumo a uma nova modelagem de matemática. Vem comigo. Quando nós falamos em monômios, quando nós trabalhamos em monômios, o monômio ele é representado por letras ou produto. É uma definição. O monômio é um número ou produto de um número em que alguns deles são representados por letras, né? por x, y, z, t, enfim, qualquer letra ele pode estar assumindo, né? Então, os nossos monômios. E eles são separados em duas partes. A primeira parte, que é um número, chamamos de coeficiente. A segunda parte, que nós chamamos de letras, as variáveis, chamamos de partes literais. Então, tá aqui, ó. Eu deixei aqui um exemplo para nós, né? Ó, 9x. Então, a parte do nosso coeficiente é o 9. O 9 é o nosso coeficiente. E a parte literal, que é a letra, então é o segundo momento. Então são divididos em duas partes. Legal, joinha? Não se perca aí, né? Tá se formando, tá pegando uma nova dinâmica da matemática, onde está se misturando números e letras. Já começaram a ver isso na equação do primeiro grau, já começaram a ver essas coisinhas, né? Agora está mais familiarizado para entender agora, né? Aqui dei um outro exemplo, o exemplo B, né? Nós temos aqui 5xyz. 5xyz. Então, 5 é o nosso coeficiente. Na verdade, é o menos 5, né? Menos 5. Tudo isso daqui, ó, o menos 5 é o nosso coeficiente. Joinha? Então, tranquilo. E a parte literal? A parte literal é o x, y e z. Isto é um monômio. Quando nós temos somente o coeficiente, ele é um monômio. Quando temos somente as variáveis, que são as partes literais, também ele é um monômio. Juntando os dois nessa situação aqui, ó, nós temos então um bloco. E esse bloco todo forma um monômio, certo? Então está tudo isso aqui, ó, um número só. Então isso daqui para nós é um monômio. Tranquilo? Vamos ver agora um segundo exemplo aí. Vamos ver agora um segundo momento. O grau de um polinômio. É interessante entender o que é um monômio e o grau do monômio. O polinômio falamos um pouquinho mais para frente. Mas vamos agora entender nesse momento, assim, ó, já começamos a entender o que é o nosso coeficiente, o que é a nossa parte literal, e agora vamos conhecer o grau do monômio. O grau do monômio também ele é dividido em fragmentos, em partes. Depende lá do teu orientador, do teu professor, de como ele está trabalhando. Ele pode pedir assim, ó, dê o coeficiente do nosso monômio. Dê o coeficiente, ele está pedindo somente o número. Coeficiente. Escreva qual é o grau desse monômio. Então eu coloquei aqui, ó, o grau de um monômio não é nulo, ele nunca pode ser zero. Sempre uma variável, ele é alguma coisa. Legal? Zero para nós, ele representa para nós os nossos coeficientes, né? Zero. Quando se coloca uma letra, já virou a parte literal. Joinha? Não se perca disso, ó. Então ele nunca será nulo. É dado pela soma dos expoentes de sua parte literal. Tudo bem? Então vamos ver qual é o grau desse nosso monômio. Qual é o grau? Nós temos aqui, ó, x elevado a 5, y elevado a terceira, t elevado a nona. Qual é o grau? Nós vamos somar. Soma todos esses números. Soma esse número aqui, ó. 5 mais 3. Até possamos somar de forma separada, né? Para que possa entender, ó. Tá aqui, ó. 5 mais 3 mais 9.
Quanto que dá isto? 5 mais 3 mais 9. Se nós pegarmos aqui, ó, se nós pegarmos a soma, 5 mais 3, 8. 8 mais 9, 17. Então ele é de grau, né? 17º. Legal? Joinha? Presta atenção, né? Eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, né? É um monômio de 17º grau. Entendeu o que nós fizemos? Então, se nós pegarmos qual é o grau desse nosso monômio, nós vamos somar todas as partes literais. Agora, se eu quiser fragmentar, se eu quiser saber assim, ó, o grau do x, esse monômio nosso, ele é representado por variáveis, que nós acabamos de dizer. Qual é o grau na questão do x? Olhamos lá o x, por exemplo, aqui, ele é de 5º grau, certo? Ele é de 5º grau, não é isso? Ó? Aqui está o 5, então é 5º grau. Se nós pensarmos no fator y, qual é o grau desse nosso monômio no y? Se nós pegarmos o y é de grau 3. Então ele é de 3º grau. Certo, joinha? Tá fácil? Tá aí? Se nós pegarmos agora no valor do t, né, da variável t, qual é o grau desse nosso monômio? O grau desse nosso monômio, ele é de 9ª, né? Ele é o 9º. Joinha? Vamos ver alguns outros exemplos aí? Vamos junto? Certo, galerinha? Então vamos agora para nós trabalharmos um pouquinho de monômios com termos semelhantes, né? Vamos falar um pouquinho de monômios de termos semelhantes, certo? Monômio semelhante ou termo semelhante, é a mesma conotação, ok? Vamos falar então um pouquinho de alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho 11x e menos 4x, tudo bem? Eles têm que ser iguais, ok? Tanto o número, que é o nosso coeficiente, pode ser diferente, mas as partes literais têm que ser iguais, eles têm que ser semelhantes, tudo bem? A operação do nosso coeficiente não tem problema nenhum. O que não pode ser diferente é as partes literais. Já aprendemos assim anteriormente, né? Vamos botar um pouquinho o vídeo, pausar ali, olhar as suas observações, vai entender o que é a parte literal, legal? Olha aqui, ó, eu tenho x e tenho x. Essa é a nossa parte literal. Eu só posso trabalhar quando são iguais. Joinha? Vamos ver aqui então outro exemplo. Eu tenho 9 a quinta. Esse 5 aqui é 5º grau, não é isso? B a 3, esse 3 aqui é 3º grau. Aqui é menos 6 a quinta, B a 3. Legal? Nós só estamos demonstrando aqui, não estamos fazendo operações ainda. Tudo bem, joinha? Não criamos nenhum pânico. Vamos realmente estruturando o nosso conhecimento. Vamos estruturando. Eu tenho aqui 2xy e menos meio xy. Então, observa que sempre as nossas partes literais têm que ser iguais. Eles têm que ser semelhantes, têm que ser parecidos. Joinha? Então, vamos lá, o outro exemplo aqui. 9 e menos 12. Observa aqui que aqui nós só temos nossos coeficientes. Anteriormente, nós tínhamos falado que ele pode aparecer com as partes literais ou não ter parte literal, né? Mas não deixa de ser um monômio, tudo bem? O que é um monômio? Quando eu tenho uma operação só, eu tenho um único número. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui 12 menos o 9, vai ficar menos o 3, porque o 12 é maior do que 9, então vai ficar menos o 3. Então eu vou ficar somente com um número, e esse um número é o nosso monômio. Legal? Joinha? Não se perca disso. Né? O nosso monômio, ele pode ter a parte literal, como ele não pode ter a parte literal, como também ele pode ter somente as partes literais. Quer um exemplo? Eu vou dar um contra-exemplo aqui, ó. Eu vou dar aqui um contra-exemplo. Eu poderia aqui, ó, ter x, y e menos x, y. Eu tenho as partes literais. Eu poderia ter menos. Se eu fizer 1 menos 1, vai ficar 0. Não é isso? Mas se eu fizer aqui x, y
e mais x, y, nós estamos com eles iguais novamente. Qual foi a diferença? Foi sinal, não é isso? Aí eu tenho aqui 1 mais 1, eu tenho 2, não é isso? Então as nossas partes literais têm que ser iguais. Não te perca aí. Joinha? Tranquilo. Bom, a adição, né? Do que eu estava falando aqui, ó, dessa soma, dessa subtração, eu vou trabalhar aqui dentro, Vou trabalhar aqui dentro. Legal? Trabalhar aqui dentro. Quando nós falamos, então, na adição, a adição ele pode ser representado, né, com essa palavra adição, que é o sinalzinho de mais, ou soma também, que é o sinalzinho de mais. Tudo bem? A grande maioria, né, os grandes livros, os grandes professores e tantos outros educadores, eles trabalham com essa palavra chamada adição, né? Porque lá no fundamental, lá quando tu estava na base, tu aprendeu a soma. Depois daí passou o chamado a adição. Vamos fazer a adição, ou somar. Legal, joinha? Não se perca aí também. Então, a adição algébrica de monômios. O que é isso? Lembrando que nós falamos que tem que ter a mesma parte literal, agora vamos fazer a operação. Quanto que dá aqui, ó? 7 menos 5. Quanto que dá isso daqui? 7 menos 5. 7 menos 5, 2. 2 o quê? X a 7. Legal? Olha bem, na verdade, nós reduzimos, né? Nós fizemos uma redução, porque eles têm termos semelhantes, eles são iguais. Nós só possamos trabalhar assim. E se eu te perguntar agora para ti, qual é a grandeza desse monômio, né? Qual é o grau desse monômio? Esse é um monômio de grau 7. Legal? Qual é o coeficiente? O coeficiente, ele é 2. Tranquilo? Beleza. Muito bem, o B. O que nós temos aqui, ó? 8 mais 2. Quanto que é 8 mais 2? 10. Então eu venho aqui e coloco 10. Quais são as nossas variáveis? Quais são as nossas partes literais? Eu tenho X, eu tenho A e tenho B. E agora eu vou olhar aqueles que são semelhantes e agrupar, né? Eu vou representar. Eu tenho 3 aqui e tenho 3 aqui. Então fica aqui 3, né? Aqui, 3. Eu tenho 1 aqui, quando não tem nada, galerinha, escreva na tua observação. Quando não tem nada, subentende que ele tem o número 1, né? O número 1, ele sempre está escondido, né? Dificilmente ele aparece. Nenhum professor, nenhum educador, nenhum profissional coloca o número 1 aqui em cima. A não ser para te representar, para te explicar que existe o número 1 ali em cima. Legal? Joinha? Então, o que eu tenho aqui? O número 1, tem aqui o número 1. Então, eu não coloco nada, tem um número 1 ali. E o B? Eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui. Vem aqui e coloca o 2 ali. Legal? Então, eu fiz a minha operação. Somente com termos semelhantes. Vamos no exemplo C? Eu tenho aqui, ó, 7 menos 4. 7 menos 4, 3. Não é isso? 7 menos 4, 3. Mais 5. 3 mais 5, 8. É isso? É. Então, tá aqui, ó. Eu vou pôr 8. Quem que nós temos aqui? O nosso A. Todos eles são iguais. Então, tá aqui, ó. 8A. Legal? Se nós perguntarmos qual é o coeficiente? 8. Qual é a parte literal? É o nosso A. Qual é o grau? O nosso grau é de grau 1. Porque não tem nada aqui em cima. Então, ele é o número 1. Joinha? Eu deixei aqui um outro exemplo aqui, para nós falarmos desse termo semelhante, né? Que nós vamos reduzir. Eu poderia ter mostrado aqui, mas eu estou demonstrando aqui, ó. Eu tenho 5A3 menos 4B5 mais 2A4 mais 3B5. Observa quem que são semelhantes aí. Nós só possamos trabalhar com os semelhantes. E os que não são semelhantes, nós representamos eles. Então, vamos fazer isso? Vamos representar isso para nós? Vamos. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho 3 aqui. Eu tenho mais algum 3? Não. Então, eu vou deixar ele aqui, ó. 5A3. Muito bem. Eu tenho aqui o número 5 aqui. Eu tenho o número 5 aqui e tenho o número 5 aqui. Legal? Então, eu tenho B aqui e B aqui. Então, eu vou fazer a minha operação. Quanto que é? Sempre, galerinha, sempre. Eu pego o maior e tiro o menor, certo?
Eu não tenho aqui, ó, 4 é maior que 3? Só. O sinal não é menos, aqui não é mais. O sinal sempre é do maior número. O sinal sempre é do maior número. Qual é o maior número para nós? Não é o 4? Então ele vai ficar menos. Menos. Quanto que é 4 menos 3? 4 menos 3, 1. 1 aparece? Não. 1 ele se acovarda, ele fica escondidinho, né? 1 ele não aparece. Então quem que sobrou para nós? B a 5. Eu tenho o número 4 aqui. Eu tenho algum número 4 aqui? Eu tenho algum número 4? Não. Então eu vou representar ele mais 2 a 4. Tudo bem, joinha? Tudo bem, galera? Joinha? Deu para entender bem aqui essa colocação? Eu só posso trabalhar quando eles são semelhantes. Quando eles são semelhantes, né? Se for diferente, eu só faço a repetição. Joinha? Vamos ver algum outro exemplo aí. Vamos lá, galerinha. Agora nós continuamos ainda dentro da nossa matéria, né, de monômios. Agora vamos falar da nossa eliminação de parentes. Eliminação de parentes. Vamos começar a agregar todos os conceitos que nós estamos adquirindo até aqui. Legal? Desde o início da nossa videoaula até aqui nesse momento. Vamos agregar os nossos valores. Observa, observa. Eliminação de parentes. Sempre iniciamos pela eliminação de parentes. Trabalhamos nos parentes. Tem algum termo semelhante dentro do parênteses? Tem algum termo? Olha, eu tenho a quinta e não tenho a nada aqui, então eu não posso trabalhar. Então eu vou utilizar somente a regra de sinais. Observa, né? Quando eu falo regra de sinal, né? Regra de sinal. Quando eu falo em regra de sinal, lembra, sinais iguais é mais. Sinais diferente é menos. Tu aprendeu, né, dentro da escola, com o teu professor, com os educadores, são 4 regras de sinal, ok? Eu vou me prender com você somente em 2. Sinais iguais, sinais diferentes. Sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Legal? Vamos observar então. Vamos ver se nós acompanhamos o raciocínio na nossa dinâmica, né? Observa então a seguinte forma. Ó. Primeiro eliminamos os parentes, aplicando a regra de sinal. Primeiro, então o que eu tenho aqui? Ó? 4A a 5. Sinais iguais. Sinais iguais é mais. Mais. Quanto? 2 a 5. Sinais diferentes, ó, sinais diferentes, menos 6. Ficou tranquilo? Ah, professor, acabou a conta aí? Não acabou a conta. Por quê? Nós temos aqui as nossas partes literais algum termo semelhante. Lembra que nós trabalhamos agora, recém, em termo semelhante? É isso que nós vamos fazer, né? O que nós temos aqui, ó? 4 mais 2. 4 mais 2, 6. A 5. Por quê? Porque são semelhantes. Menos 6. Legal? Olha aí. Apareceu já 2 números. Né? Olha aí. Nós só estamos falando em monômios, né? Estamos falando somente em monômios. Até aqui. Mas agora eu tenho 2. Quantos monômios eu tenho? Então, eu tenho 2 monômios. Então, isso chama para mim binômio. Vamos trabalhar mais para frente. Um binômio. Mas já apareceu aqui para nós, ó. Um monômio, 2 monômio. 1, 2 aí, ó. Então é binômio. Legal? Não se perca isso, né? Mas vamos falar um pouquinho depois. Vamos se prender aos nossos monômios. Aqui nós estamos somente com a eliminação de parentes. Só com a eliminação de parentes. Vamos olhar aqui o próximo exemplo. O que eu tenho aqui, né? Eliminação de parentes que nós estamos trabalhando, certo? O que eu tenho aqui? 7x. Sinais diferentes, né? Sinais diferentes. Menos 4x. Sinais iguais, mais 7. Observa novamente que eu tenho termo semelhante, né? Tem termo semelhante, ó. Eu tenho aqui, ó, semelhante. Quanto que eu tenho e quanto que me dá isso daqui, ó? 7 menos 4. 7 menos 4... 3 o quê? 3x mais 7.
Bah, professor, novamente caiu no binômio. Novamente caiu no binômio. Legal? Aos poucos tu vai estruturando e vai assimilando, sabendo o que é um monômio, o que é um binômio, o que é um trinômio, o que é um polinômio. A princípio nós estamos com um monômio já caindo dentro de um binômio. Legal? Joinha? Então vamos junto aqui, ó. Multiplicação de monômios. Galera, novamente, faz um rascunho, faz uma observação, escreva no cantinho das suas anotações que quando nós falamos em multiplicação de monômios, nós temos que pegar propriedades. Quando as nossas bases são iguais, quem que é a base para nós aqui? É x. Quando tu aprende uma propriedade de potência, eu vou falar de propriedade, legal? Vou falar de propriedade, né? E eu vou falar que quando eu tenho A vezes A, os nossos termos aqui, ó, as nossas partes literais, elas são iguais, não são? Então, tu mantém ela, vai falar que é A elevado a x mais y. Ah, professor, por que x mais y? Porque nós temos duas coisas diferentes, legal? A vezes A, então eu tenho que é x mais y. Legal? Tudo bem? Vamos aplicar essa propriedade. Escreva aí, na multiplicação, tu vai somar os expoentes. Na multiplicação, tu vai somar os expoentes. Escreva, somente quando as bases são iguais. Se for diferente, eu não posso trabalhar. Legal? Faremos então. Quanto que dá isso daqui, ó? 3 vezes 2. Quanto que dá isso daqui? 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. As nossas bases, as nossas partes literais são iguais, ó. Eu tenho x, tenho x. Então eu coloco x. E vou aplicar a propriedade. Quanto que é 5 mais 4? 5, tem aqui, ó, 5 mais 4. 5 mais 4, 9. Ó, que barbada. Facinho, né? Bem tranquilo, né? Sem apavorar. Vamos bem tranquilo aí. Vamos fazer o próximo? Vamos fazer o próximo? Vamos? Quanto que é 6 vezes 2? Primeiro nós estamos falando do nosso coeficiente, legal? Nosso coeficiente. 6 vezes 2. Vamos lá. 6 vezes 2, 12. As nossas partes literais que são iguais, quem são? Vamos lá. Eu tenho x, y e z. Então eu vou por aqui, ó. X, y e z. Coloco todos eles. Depois eu aplico a propriedade. Somente para quem são iguais. Eu tenho aqui, ó, x e tenho x. Aqui não tem nada, né? Ele está com medo. O número 1, parece que na matemática ele fica com medo, ele fica com vergonha, ele não aparece. Então aqui eu tenho o número 1, ó. Quanto que é 1? Quanto que é 1 mais 5? 1 mais 5? 6. Coloca aqui. Quanto que é? Aqui não tem nada, aqui, ó. Eu tenho o número 1, não é isso? E aqui eu tenho o número 7, ó. 7 mais 1, 7. Mais 1, 8. 8. Eu tenho z aqui? Não, não tenho z. Né? Eu não tenho z. Então eu tenho z ao quadrado aqui, ó. Eu tenho z ao quadrado. Eu vou pôr aqui. Z ao quadrado. Tranquilo, galera? Tranquilo? Ah, professor, parece que esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui é do z, ó. Tá? Esse 2 é do z. Legal? Tá aqui, ó. Aqui não tem nada aqui, subentende que eu tenho o número 1. 7 mais 1, 8. Tenho o Z2 lá. Tranquilo? Joinha, né? Agora, o que me apareceu aqui? Me apareceu um monômio. Legal, né? Joinha. Vem comigo para o próximo. Joinha, galera. Vamos para mais um exemplo aí, continuar falando da nossa agora divisão de monômios, certo? Lembra que nós falamos na multiplicação? Nós vamos somar os expoentes, né? Pega novamente, volta as tuas anotações, escreva lá. Ó. Quando eu estou falando em divisão de monômios, observa aí, ó. Quando eu estou falando a divisão de monômios, eu tenho aqui, ó, A dividido por A. Só tem que ser, as partes literais tem que ser a mesma, legal? Não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. Quando eu estou dividindo, eu falo que meu A
é x menos y. Ou seja, os nossos expoentes agora tu vai subtrair. Na multiplicação tu soma os expoentes, na divisão tu subtrai os expoentes. As operações é a mesma. Vamos ver lá? Quanto que é 15 dividido por 5? 15 dividido por 5, 3. 3. Vamos fazer aqui as operações, ó. 3. O A não é para os dois? Então 3A. Quanto que é 7 menos 3? 7 menos 3, 4. Pronto. Facinho, né? É bem tranquilo também. Legal? Só não esqueça de escrever as propriedades. Vai escrevendo as propriedades. Quando eu estou multiplicando, né, eu vou somar. Quando eu estou dividindo, eu vou subtrair. E as partes literais têm que ser a mesma, não pode ser diferente. Vamos lá agora aqui, né? Lembra no nosso anterior, no nosso vídeo, um pouquinho anterior do que isso daqui, né? Se tu dar um pause e voltar um pouquinho no nosso vídeo, tu vai ver aqui, ó, que eu tenho sinais diferentes, ó. Eu tenho menos aqui e tenho mais aqui, ó. Ele não aparece, quando não aparece eu tenho mais, ó. Sinais diferentes é menos, sinais diferentes é menos. E aí o 4 dá para dividir por 12? O 4 não dá para dividir por 12. O que eu faço? Eu represento aqui, ó, 12, ó, 12. Quais são as partes literais? Eu tenho x aqui e tenho y. X e tenho y. Então eu tenho x, y. Vou aplicar a fórmula, 8 menos 4. 8 menos 4, 4. 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Ele não aparece. Legal? Mas tu aprendeu lá no sexto ano que dá para simplificar a fração, né? Então vamos simplificar isso. Portanto, né? Portanto, isso aqui representa um portanto. Legal? Ao invés de colocar igual, eu gosto de colocar um portanto, né? Sinais diferentes, não é isso que nós falamos? Sinais diferentes é menos. 4 dividido por 4 e 12 dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. E representa e volta lá com eles, né? Volta lá com eles, que eu tinha x a quarta, y. Então está resolvido. Legal? Vamos para o exemplo B? Nós continuamos, né? Já resolveu o exemplo B, né? Fizemos o A de forma bem simples. Fizemos um B de uma forma mais complexa. Legal? Vamos agora para a potenciação de monômios. Potenciação de monômios. Também, galerinha, isso vale agora, né? Ele não precisa ser iguais. Nessa situação, quando eu tenho potência de monômio, eu vou levar a minha potência x, y, tá? Quando eu tenho um número aqui, eu tenho um número aqui e tenho um número aqui, eu vou multiplicar por esse número aqui. Legal? Só vou multiplicar. Professor, qual é a propriedade? A propriedade é a multiplicação. Expoente vezes expoente. Quer escrever? Escreva aí. Dá um pause e escreva aí. Que é expoente vezes o expoente. Legal? Então vamos aplicar, né? Vamos trabalhar com isso. Tudo bem, galerinha? Vamos trabalhar com isso, com essa definição agora. O que nós temos? Quanto que é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6. 6 vezes 6? 36, não é isso? 6 vezes 6, 36. Quais são, para nós, as nossas partes literais? Eu tenho A e tenho N. Eu vou colocar aqui A e vou colocar o N aqui. Agora eu vou multiplicar, ó. 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Professor! Milton, mas e o 6? O 6, ele é ao quadrado, é 6 vezes 6. Ele é, na verdade, o nosso coeficiente. O coeficiente você leva ele ao quadrado. Legal? Não esqueça disso. Coeficiente é ao quadrado. As partes literais, você mantém ela e multiplica somente os expoentes. Multiplica somente os expoentes. Joinha? Não esqueça disso, tá? Agora aqui, ó, eu tenho um sinalzinho de menos. Galera, é outra observação. Para o vídeo, dá um pause no vídeo e escreva essa observação. Quando o meu expoente ele é ímpar,
E o meu coeficiente, se ele for negativo, só vale se ele for negativo. Ele continua sendo negativo. Legal? E se ele for positivo? Ele fica positivo normal. Aí não está nenhum problema. O problema mesmo é só nessa observação. Ó. Quando o meu expoente aqui, ó, a minha potência, ela é ímpar, ela pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 9, pode ser 11, só os números ímpares. Então o sinal ele permanece o que está, ok? Então nesse caso eu vou pôr aqui que é menos, tudo bem? E vou pegar esse número aqui, ó, e vou elevar quantas vezes? 3 vezes. Então como é que ficaria, ó? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27. Aí repete as tuas variáveis, né? Quais são as nossas variáveis? Quais são as nossas variáveis? X, Y e Z. X, Y e Z. Legal? Agora vamos trabalhar com as potências. Potência de potência, né? Vamos trabalhar. 5 vezes 3, 15. 15. 1, ele está escondido, né? 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Tranquilo? Sossegado, né? Bem facinho, legal? Então agora vamos para aqui o monômio, o quadrado perfeito, né? Quando eu falo em quadrado perfeito, é as nossas raízes, legal? É as nossas raízes, quadrado perfeito, né? Quadrado é que nem nós estamos trabalhando aqui, ó. Qual é o quadrado de 6? 6 vezes 6, 36. Qual é a raiz quadrada? Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Legal? Ele é o inverso. Legal? A raiz quadrada de 5, 25. Legal? Desculpa. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Joinha? Legal? Então observa aí. Faça essa observação. Aqui, ó. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, 5. Quando não tem nada, galera, aqui também só serve essa propriedade para quando não tenho nada. Quando não tem nada aqui no nosso radical, subentende-se que eu tenho o número 2 aqui, ó. Subentende que eu tenho o número 2 aqui. Legal? Tudo bem? Então, quanto que é 10 dividido por 2? A nossa parte literária é A, não é isso? Está aqui o A. 10 dividido por 2, 5. Ah, professor, só isso? Só. Fechou. Tudo bem? Bem tranquilo? Legal, né? Então vamos agora aqui, ó. Eu tenho alguma coisa aqui? Não. Então eu tenho o número 2, não é isso? Qual é a raiz quadrada de 16? Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Porque 4 vezes 4, ó, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 ao quadrado é 16, legal? Então 4, a raiz de 16 é 4. 8 dividido por 2, 4. Resolvido também. Ah, barbado, hein? Barbado. Legal. Joinha? Então agora vamos ver um próximo exemplo para fechar o nosso conteúdo. Legal, galerinha? Então agora vamos só exemplificar, fechar, né, essa questão de monômio, porque nós estamos fechando o conceito de monômios, né? Para frente, o que nós temos? Nós temos lá, então, ó, monômio nós estamos trabalhando, né? Falando. Aí depois nós temos binômio também, que eu já dei uma pequena introdução que é um binômio. Aí nós temos trinômio e o nosso polinômio, né? Bom, monômio nós já aprendemos, é um só. Binômios também nós já vimos, que é 2. Trinômio, ó, já estou falando tri, né? 3. E poli é vários, é mais do que 3, certo? É de 4 para cima, então isso é um polinômio, certo? Vamos escrever aqui? Vamos escrever? Escrevendo os monômio, binômio, trinômio e polinômio. Se nós pegarmos o item A, ele é um monômio, binômio, trinômio e polinômio. Eu tenho 1, 2. Então eu tenho 2, né? Se é 2 é binômio. Então aqui eu tenho um binômio. Um binômio, né? Binômios. Aqui, quantos eu tenho? Aqui eu tenho um só, né? Se é um só, é um monômio, né? Monômio, né? Como eu estou trabalhando com os monômios, eu vou puxar ele para o plural, legal?
mas eu tenho um só, então é monômio, tá? Vai lá perguntar para o teu professor de português, ele vai ficar furioso comigo, né? Ah, mas por que é um só ele lá e trabalhou que chamou de mais do que um, né? Bom, para não criar um pânico com o teu professor, né? Eu vou colocar aqui um monômio. Senão eu ia deixar um monômios, né? Porque eu estou trabalhando com os monômios, legal? Mas eu vou deixar como tem um só, eu vou deixar monômio. Né? Para não deixar na forma singular. Senão o teu professor vai me esguelar, vai me acabar com a minha vida. Legal? Bom, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho um, eu tenho dois, tenho três, não é isso? Se eu tenho três, eu tenho trinômio. Né? Um trinômio, né? Legal? Como eu tenho mais de um, então eu puxei para o plural, né? Trinômios. Legal? Ah, legal. Vai ficar mais tranquilo, né? Menos acalorado. Menos acalorado. Aqui, o que eu tenho aqui? Quanto que eu tenho aqui? Quantos coeficientes tu vê aí? Vejo um. Ah, um. Então eu tenho um monômio. Então eu tenho um monômio. Ah, professor, e aqui? O que quer dizer A, B, C, D? Essas são nossas partes literais, né? As partes literal. Legal? E esse daqui é o nosso grau, né? Nosso grau. Grau 5, grau 1, grau 3, grau 2. Legal? E aqui, quantos monômios nós temos aqui? Quantos monômios? Eu tenho aqui, ó, um monômio, dois monômio, três monômio, 4 monômio, 5 monômio. Então eu tenho mais do que 3, não é isso? Tem mais do que 4, não é isso? Então eu não tenho 5 monômios, não, eu tenho polinômio. Então é polinômios. Legal? Se quiser saber a grandeza, né, desse polinômio, é só somar, né? Soma todos os expoentes, aí tu vai saber a grandeza, né? O grau que ele é. Mas aqui nós estamos trabalhando somente definindo quem são quem, né? Então, nos próximos momentos, né, nos nossos próximos encontros, eu te convido para, se ainda tu não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ali. Clica no sininho para que tu receba as notações mais recentes, as publicações. Não deixa de deixar o seu joinha, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Legal? Joinha? Um abraço. Tamo junto.